Na floresta tropical amazônica cresce um cogumelo peculiar. É uma espécie sem nome de amanita, um gênero ao qual pertencem alguns dos fungos mais venenosos do mundo. Você provavelmente já ouviu falar do boné da morte, do anjo destruidor e talvez do agariz voador, as 3 razões pelas quais ensinamos nossos filhos a não comer os cogumelos que eles encontram enquanto brincam lá fora. Uma mordida dos 2 primeiros pode matar um homem adulto. De fato, eles têm até matado reis há 1000 anos. Amanitas acabou com o imperador romano Cláudio, o Papa Clemente VII, e Natália Nariquina, a esposa do czar Alexis. Eles mataram o santo imperador romano Carlos VI, cuja morte causou uma guerra que assolou a Europa por 8 anos. Alguns acreditam que até Siddhartha, o próprio Buda Gautama, morreu depois de comer um anjo destruidor. Uma mordida do terceiro cogumelo dessa lista tem uma consequência diferente. Você reconheceria o agariz voador em qualquer lugar. Ele tem um talo alto, branco, com uma saia de bico e um gorro vermelho brilhante com pintas brancas. Curiosamente, ele é tão alucinógeno quanto venenoso. As culturas nativas em diferentes partes do mundo têm usado este cogumelo em cerimônias espirituais por milênios. Para algumas pessoas, é um presente sagrado dos deuses. Mas o agariz voador não é uma droga recreativa divertida como os cogumelos mágicos que você pode comprar nas festas. Suas propriedades psicoativas vêm do muscimol, e este composto, como a mescalina encontrada no peiote, causa doenças temporárias graves. Uma pessoa que come o agariz voador geralmente experimenta sonolência, baba, transpiração excessiva, delírio e, ocasionalmente, psicose. Mas os xamãs acreditam que a expurgação forçada desta toxina, através de vômitos intensos, é o que limpa a alma do mal. Quando a doença diminui, as alucinações tomam conta, e a pessoa é espiritualmente pura o suficiente para falar com Deus. Agora, este novo membro do Amanita está mais estreitamente relacionado com o agariz voador. Ele não matará você se comer um pouco dele. Mas o problema é que, quando ingerido, a doença que ele causa não se dissipa após algumas horas. As pessoas que comem este cogumelo permanecem doentes durante toda a busca da visão, então seu estresse geralmente se manifesta como demônios e outras criaturas de pesadelo aterrorizantes, ao invés de seres celestiais. Por causa disso, muitas tribos da Amazônia evitam este cogumelo. Na mesma floresta tropical vive um milípede laranja. Além de seu tamanho e sua tendência a entrar nas roupas dos caminhantes, ele realmente não incomoda os humanos, e não há nada particularmente interessante sobre ele, a não ser o fato de que seu prato preferido é apenas este novo amanita. Ele mordisca o dia inteiro no cogumelo, excretando suas toxinas psicodélicas em glândulas que se quebram e desabilitam o veneno. Mas, na mesma floresta tropical, vive uma aranha muito estranha. Ela é uma aranha afiada, com pernas pretas de óleo que brilham sob a luz do sol. Um padrão azul pálido adorna suas costas com a forma de um sorriso malicioso, e uma tribo indígena chama de Udgristal, o longo grito. Eu não sabia por que a chamavam assim no início. Pensei que era apenas por causa dos gritos que ela provoca nas pessoas quando elas a veem balançando só por cima. Os maiores dos registros têm cerca de 15 centímetros de comprimento, mas os nativos me garantiram que eles ficam muito maiores do que isso. O mais assustador desta aranha não é sua propensão a cair no pescoço de caminhantes e patinadores insuspeitos no seu cabelo. E também não é o veneno dela, que pode deixar uma pessoa muito doente por dias. Não, é o apetite dela. Seu lugar na grande cadeia alimentar é logo acima da laranja milípede, e ela janta sobre ele exclusivamente durante algumas partes do ano. Enquanto caminha pela selva, você encontrará ocasionalmente as longas e ocas cascas de seu lanche favorito. É aí que você sabe que ela está por perto. Na maioria das vezes, os cogumelos são ignorados e as aranhas são evitadas. Mas quando a estação está certa e os 3 florescem juntos, o povo amadri mantém suas fogueiras acesas a noite toda.
Eles cantam canções para apaziguar os deuses, e fazem danças de guerra para manter as aranhas à distância. Nesta época do ano, o medo paira no ar como estática antes de uma tempestade. Uma copa densa torna os dias curtos, e cada aspecto da vida é regulado pelo rápido retorno do crepúsculo. À noite, apenas cintilações de luz laranja empurram para trás a escuridão que sitia sua aldeia. Eu sei porque eu vi. Eu estava lá com minha amiga Kristen, uma estudante de antropologia, e Manny, seu conselheiro, ambos da minha universidade. Eu era um pós-doutorando em micologia na época, e nós três estávamos fazendo pesquisa de campo para um estudo sobre culturas isoladas da Amazônia. Especificamente, estávamos estudando seus medicamentos. A Amazônia está cheia de vida por descobrir, e sendo especialista em cogumelos e outros fungos, minha esperança era identificar uma nova espécie e fazer um nome para mim dentro da minha área. Kristen e Manny me ajudaram a entender as dificuldades que estes nativos enfrentavam. Muitas culturas de lá se fecharam para o exterior e muitas outras nunca foram contatadas. Isto leva a crer entre os forasteiros que os nativos são atrasados, bárbaros, em alguns casos, desumanos. Suas florestas são destruídas e queimadas por causa da madeira ou da terra cultivada. Suas mulheres são sequestradas e violentadas. Seus homens são massacrados por tentarem proteger suas casas. Os governos nacionais nada fazem a respeito, eles até mesmo despojam muitos dos direitos dos nativos e os chamam de homens macaco da floresta. Mas nós estávamos muito mais profundos na selva do que a maioria dos forasteiros já foram. A única razão pela qual nossa equipe foi bem-vinda lá foi porque Manny tinha trabalhado com os grupos indígenas locais por algumas décadas. Seu contato, Oru, nos encontrou em uma trilha depois de um passeio de jipe de 3 horas por uma verdejante selva. Ele nos levou em uma caminhada de meio-dia para chegar à aldeia, e até então eu tinha visto mais animais, ouvido barulhos mais estranhos e descoberto mais tons de verde do que eu poderia ter imaginado. 1 hora antes de chegarmos, ouvi um homem gritando e chorando ao longe. Oru ignorou e sugeriu que fizéssemos o mesmo. Planejamos ficar com os Amadri por 2 semanas, enquanto isso vasculhávamos a selva e documentávamos as plantas e animais importantes para aquela cultura. Tínhamos entrevistas marcadas, com Oru atuando como nosso tradutor. Fomos até convidados a testemunhar a cerimônia mais importante do povo Amadri. Mas partimos no 5º dia, depois que o sol se pôs. Eu me recusei a ficar um segundo mais. Não tenho espaço aqui para falar sobre tudo, mas quero dar-lhes uma ideia do que essas pessoas enfrentam. Oru nos apressou durante a última hora de nossa caminhada até a aldeia. Ele continuou dizendo que a escuridão estava chegando, e falou quase temerosamente sobre isso. Presumi que ele estava preocupado em perder a trilha, mas quando começou a murmurar o que soava como orações para si mesmo, percebi que ele estava com medo a nível espiritual. A selva deu lugar a um complexo de edifícios de madeira de colmo, e a primeira coisa que me chamou a atenção foi uma enorme fogueira. As pessoas se reuniram em torno dela em uma clareira no centro da aldeia. Acima delas, circundando o perímetro do vilarejo, havia guardas de tocha em postes de vigia elevados. Uma salva de gritos irrompeu da multidão, e quando nos aproximamos, vi uma mulher sendo escoltada por uma multidão de pessoas. Todos eles a abraçaram e a beijaram quando ela passou. Eles choraram enquanto ela gritava. Foi quase como assistir a um cortejo fúnebre em casa, exceto que aqui não havia caixão e o cadáver ainda estava vivo. A mulher lutou contra seus acompanhantes, implorando e gritando em uma língua que eu nunca ouvi. Os 3 desapareceram na escuridão na beira da floresta, e após alguns minutos, apenas os homens voltaram. Ambos tinham lágrimas nos olhos quando passaram por mim. Ela foi mordida, sussurrou Oru, suas palavras foram carregadas de tristeza. Ela agora pertence à escuridão. Outro homem, Arjo, nos levou para a cabana em que ficamos durante nossa estada. Nós o pressionamos sobre a mulher,
mas ele nos disse que na cultura madri, é tabu falar dos mortos. Dizer seu nome chama seu espírito de volta de sua viagem para o próximo mundo, fazendo com que ele se zangue e assombre o orador. Quando eu disse que a mulher estava muito viva quando eles a arrastaram, Arjo me disse, e a morte raramente é silenciosa aqui. Nunca confie nos cadáveres. Os gritos da mulher me mantiveram acordada a noite toda. E mesmo na escuridão impossível da selva, seu grito tinha uma inclinação, como se ela pudesse ver algo terrível se aproximando cada vez mais. O povo era acolhedor e curioso. Queriam estar ao nosso redor dia e noite e esgotaram a boca de Oru fazendo suas perguntas através dele. Apenas Arjo e Oru falavam português, por isso todas as nossas comunicações tinham que ser filtradas através deles. Arjo, entretanto, agiu cautelosamente ao nosso redor, provavelmente hesitando em compartilhar sua cultura com estrangeiros que eram amigáveis com o governo nacional. Surpreendentemente, foi Arjo quem se voluntariou para nos levar em nossa primeira caminhada ao amanhecer. Ele provavelmente quis ficar de olho em nós. A selva não era apenas uma selva selvagem contra a qual os Amadri tinham que lutar. Era também sua comida, sua água, seu abrigo. Era sua terra dada por Deus, e a fonte de sua espiritualidade. Eles tinham uma relação complexa com ela, e alguns deles estavam relutantes em deixar os forasteiros tropeçarem em sua generosidade, dando picadas e colhendo e medindo. Arjo nos permitiu tirar fotos e examinar a multidão de plantas que pimentavam a terra. Ele sabia quais eram medicinais, quais eram tóxicas e quais eram saborosas. Ele até conhecia as que não conseguíamos identificar. Ele me encorajou a comer algum tipo de inseto cujos sucos entorpeceram minha boca, e explicou que ele era usado para dores de dente. Ele nos mostrou pequenas lagartas vermelhas cujas picadas podiam deixar uma pessoa inconsciente por cerca de 1 hora, para permitir pequenos procedimentos cirúrgicos. Mas quando encontramos o estranho cogumelo, ele nos proibiu de tocá-lo. Meus pensamentos continuavam voltando para a mulher que tínhamos visto ejetada do complexo, e rezei para que ela de alguma forma encontrasse o caminho para a tribo próxima e conseguisse a ajuda de que precisava. Kristen e eu tentamos perguntar novamente a Arjo sobre ela, mas a cada vez ele nos ignorava, como se não conseguisse ouvir nossas perguntas. Voltamos à aldeia bem antes do anoitecer, e vimos pessoas se mexendo e sinalizando umas às outras com as mãos. Os homens passavam com tochas em chamas e algumas mulheres sussurravam por perto. Um dos homens disse algo a Arjo enquanto ele passava correndo, e assim nosso guia decolou atrás deles. Mene, Kristen e eu seguimos de perto por trás. Chegamos a uma barraca com pessoas agrupadas em sua entrada, algumas delas chorando. Sempre que alguém sussurrava, outra pessoa os abafava. Oru saiu da barraca e dispersou a multidão com gestos de comando, depois se aproximou de Arjo e dos guardas. Eles falaram por um momento, e depois se voltaram para nós. Temos uma emergência, explicou Oru a Mene. Você tem água com você? Kristen ofereceu sua lata de água, que estava em sua maioria vazia. Siga Arjo, disse-lhe ele. Encha-o em nosso poço. Volte rápido. Enquanto os dois corriam para o poço, Mene e eu seguimos Oru até a barraca. Uma mulher idosa ficou lá dentro, agarrada a si mesma e soluçando. Um jovem rapaz sentou-se de pernas cruzadas no extremo da sala. Seu corpo parecia rígido, e isso me fez lembrar a maneira como os jovens homens se sentavam ao redor das fogueiras enquanto ouviam seus mais velhos falar. Era uma expressão de dignidade e respeito. Ele não reagiu à nossa entrada, e ficou perfeitamente quieto enquanto Oru sussurrava algo para ele. A princípio eu pensava que o menino era catatônico, e talvez fosse por isso que todos estavam tão assustados. Mas quando meus olhos se ajustaram à escuridão, notei algo estranho em seu rosto. Linhas pretas cruzavam suas bochechas de orelha a nariz, e a primeira explicação do meu cérebro foi tinta de guerra. À medida que meus olhos lutavam para interpretar o que eu via,
as marcas começaram a aparecer mais com cortes. Mas quando arrisquei um pequeno passo para mais perto, vi uma das linhas se mover. Eram pernas. O sangue saía correndo da minha cabeça quando o menino olhava para mim. Outra perna se torceu, suavemente acariciando seu rosto aterrorizado. Odgristal, a velha mulher gritou com uma voz tímida. Intene mon olo gristal od tema. Eu não precisava saber as palavras para entender o que ela dizia. Ela estava implorando à aranha que deixasse seu neto em paz. Eu não podia acreditar em seu tamanho maciço. A coisa se agarrou à parte de trás da cabeça do pobre garoto e se pendurou até a metade do pescoço. Suas pernas de lâmina de barbear se entrelaçavam em seu cabelo e envolviam todo o rosto, apertando-se cada vez que Oru tentava se aproximar. Se ele o mordesse, ele seria mais um cadáver para ser enviado para o escuro. Arjo e Kristen se enfiaram atrás de mim, seguidos por 3 guardas com tochas. Quando Kristen finalmente percebeu o que estava acontecendo, ela abafou seus gritos na mão e olhou para mim com horror incrédulo. Oru instruiu o garoto a virar lentamente suas costas para nós. Como ele fez, Arjo pegou a água de Kristen e a segurou pronto para agir. Um dos guardas pressionou rapidamente sua tocha para baixo na parte de trás do cabelo do menino. A aranha emitiu um grito ímpio e caiu no chão. Ela se dirigiu a nós, assobiando e cuspindo enquanto vinha, e foi espancada até a morte pelos guardas restantes. O cabelo do garoto ficou em chamas, mas Arjo molhou naquele instante, e ele saiu com apenas algumas pequenas queimaduras. O menino e sua avó se abraçaram e soluçaram, depois elogiaram os homens por sua ação. Naquela noite fiquei tão perturbado com o que havia visto que não consegui nem fechar os olhos. Eles correram pela barraca, procurando freneticamente por aranhas gigantes do diabo. Quando Kristen finalmente encontrou descanso, eu não ousava baixar minha guarda. Eu queria correr gritando de volta para o jipe e pegar um voo de volta para os Estados Unidos, onde metralhadoras e lança-chamas estavam a passada de cartão de crédito de distância. Eu queria queimar a Amazônia inteira. Em algum momento da noite, mais gritos irromperam na distância. Eles se agitavam na brisa da selva de longe, mas em poucos minutos, ecoavam por toda a aldeia. Alguém vagueava pelo complexo, arranhando as armações de madeira das cabanas e uivando de dor. Manny saltou de seu saco de dormir e se esgueirou para a porta, mas Arjo o encontrou do outro lado e o colocou lá dentro. Fique dentro de casa, ele instruiu. Manny protestou, mas Arjo silenciou com uma mão. Não é seguro lá fora. Eu queria discutir. Eu queria castigar Arjo pela insensibilidade de seu povo. Mas as palestras de Kristen e Manny ressoaram em minha cabeça. Somos convidados em suas terras, e testemunhas de sua cultura. Não somos evangelistas ou salvadores. E também não viemos de um mundo perfeito. Arjo viu o conflito em meus olhos, e sua expressão suavizou um pouco. Parecemos cruéis, disse-me ele, mas prometo, amamos os que perdemos. Aqueles que vão para a escuridão, eles levam nossos corações com eles. Mas nós não podemos deixá-los voltar. Por quê? Eu exigi. Qual é o mal? Os gemidos insuportáveis da mulher inundaram nossa barraca. Ela estava do lado de fora, batendo seu corpo contra a parede de colmo. Depois de um momento, ela se dirigiu para outro prédio. O veneno da aranha, explicou Arjo, abre o céu. Puxa o mundo para trás. Mostra-lhe o próximo. Na primavera, quando a chuva é forte e os cogumelos crescem, quando o milípede festeja e a aranha o caça, é quando tudo se desmorona. Ele engorda com o veneno do cogumelo, e quando ela o come, ela o carrega também. Arjo espreitou do lado de fora da porta e escaneou a área, assegurando que a mulher doente tinha ido embora. Seus gritos enfraquecidos se desvaneceram e desapareceram. Lágrimas perfuravam o rosto de Kristen e brilhavam na luz da lua que filtrava através dos buracos no telhado.
Imaginei aranhas espremendo por esses buracos e deslizando por fios de seda sobre nossas cabeças. Uma vez mordido, você pode ver para o outro lado, disse Arjo, mas não para o lugar sagrado para onde vão nossos anciãos. Você vê onde os demônios habitam. E eles podem ver você também. Ele olhou para Kristen. Sua tristeza tinha se transformado em curiosidade mórbida. Para nós, isso é morte, ver o que deve ser revelado apenas no final. Quem for mordido, Kristen respondeu, será que todos eles têm que ir lá fora? Quero dizer, e as crianças? E quanto aos bebês? O olhar de Arjo baixou para o chão. Eu podia dizer que ele se sentia desconfortável falando sobre as vítimas. Os demônios não os veem apenas. Eles tentam entrar em nosso mundo. A pessoa torna-se uma porta de entrada. Um grito horrível explodiu ao longe, seguido de tagarelices e cacarejos. O terror da mulher tinha dado lugar a uma malícia histérica. Eu imaginava uma bruxa louca, espreitando nas sombras e atraindo os aldeões para a floresta. Manny visivelmente estremecido. Eles devem ir, disse Arjo. Mas às vezes a escuridão cresce tão cheia de cadáveres que vomita os mortos de volta para nós. Nós nos escondemos em nossas casas até que eles passem. É o nosso castigo. Rezo para que não vejam mais, mas tenho a sensação de que antes de irem, também serão castigados. Eu tinha visto um menino com as garras do inferno enroladas em seu rosto. Tinha visto um cadáver vagando pela aldeia após o anoitecer, implorando por ajuda que nunca viria. E eu tinha visto o próprio diabo, caminhando pela terra em 8 pernas monstruosas. Dizer que eu não dormi naquela noite seria eufemístico. Passei a encolhendo-me sob meu saco de dormir em um terror miserável, pulando a cada crepitação de som distante na floresta, e escaneando a escuridão de nossa cabana em busca de sinais do longo grito. Mesmo quando a luz da manhã inundava as brechas das paredes, o resto trazia consigo a sensação de estar em forma, e os sonhos de cadáveres chorando atormentavam minha mente. Eu a vi, Odgristal, rastejando pela minha perna acima e atirando suas presas agulhadas na minha coxa, e eu gritei para mim mesmo acordado. Enquanto eu pestanejava os pesadelos, o contorno azul do seu sorriso demente permanecia atrás das minhas pálpebras. Meus colegas não se saíam muito melhor. Eu acordei com eles discutindo. Kristen pressionou Manny a pedir ajuda da cidade mais próxima. Manny respondeu que os forasteiros não eram bem-vindos aqui e que eles interfeririam em todo o estilo de vida do povo amadri. A filosofia acadêmica é mais importante do que salvar uma vida? Kristen assobiou. Sua voz era um sussurro baixo, mas recortado. Eles vão jogá-la na droga do bosque, e nós vamos ficar aqui sentados? Controle-se, Manny disparou, despreocupado com seu volume. Você está a 1 ano de ser um antropólogo profissional. Você sabe que o nível de contato faria mais dano à cultura deles do que algumas malditas aranhas. Kristen me procurou por apoio, mas meu comportamento manso lhe disse que eu não tomaria um partido. Eu só quero sair daqui, eu ofereci fracamente. Muito benevolente, Kristen atirou de volta. Os gemidos de uma criança ecoaram à distância. Kristen fez uma careta. De repente percebi o catalisador de sua discordância. Você não pode salvá-los a todos, disse Manny, jogando suas mãos para cima num gesto indefeso. As pessoas morrem, Kristen. Elas são mortas na guerra. Elas morrem de fome. Há fogos. Inundações. Doenças. Poderíamos levá-la conosco, disse Kristen. Caminhe de volta para o jipe. Dirija até um hospital. Não é isso que eles querem, respondeu Manny, empurrando um dedo na direção do barulho. Seu trabalho é ser um fantasma aqui. Não uma mãe. Não um médico.
não um salvador. Você está agindo como um dos meus malditos estudantes universitários neste momento. Você sabe melhor do que isso. O brilho de Kristen corroeu até um olhar indefeso. Ela limpou os olhos. Manny olhou para mim para garantir que eu não estivesse prestes a entrar em cena. Essa é a parte ruim da vida, crianças, disse ele. As pessoas morrem. Ao sairmos da cabana, vimos uma procissão familiar e assombrosa de habitantes da vila. Eles se misturaram em direção à selva, chorando sobre algo pequeno no meio deles. Eu não suportava olhar. Pequenos gritos gravaram a cena na minha cabeça de qualquer maneira. O filho de Arjo, Kristen murmurou. Suas palavras se retalharam em mim. Minha respiração morreu na minha garganta. O homem emergiu do grupo, carregando seu filho envolto em tecido para o bosque. Quando ele passou, seu olhar se moveu até nós por um breve momento. Um olhar de resignação impassível pendurado em seu rosto. Haveria tempo para o luto, mas não agora. Ele desapareceu entre as árvores. Uma mulher caiu no chão, tremendo e soluçando, e foi arrastada por seus vizinhos. Passamos o dia andando pelas bordas de muitas coisas. Tentamos nos afastar das pessoas, que estavam ocupadas rezando e se solidarizando e asfixiando lágrimas. Mantivemo-nos na borda da selva, não vagando muito longe, nem muito perto do vilarejo. Tentamos fazer o trabalho que tínhamos vindo fazer, mas catalogar plantas parecia inadequado e vago em um momento como este. Tentamos conversar um com o outro sem iniciar outra discussão. Tentamos não perder a coragem. Mas as palavras de Arjo continuaram se repetindo em minha mente durante todo o dia. Este é nosso castigo. Você também será castigado. Arjo não voltou até o pôr do sol. Quando fez, ele usou a mesma expressão vazia. Eu me perguntava se ele havia quebrado o costume de seu povo e permanecido com seu filho até o final. Eu me perguntava o quanto a tradição importava em um momento como esse. Às vezes os pequenos também voltam, disse Oru por trás de nós. Ele se uniu a meus colegas e colocou uma mão no meu ombro. Mas não é a mesma coisa. Eles voltam para fazer seus truques. Magoam mais pessoas. Arjo levou seu filho para longe para nos proteger. Ele vai ficar bem? Eu perguntei. Arjo, quero dizer. Era uma pergunta estúpida, mas eu queria expressar minha simpatia. Não, disse Oru. A sua franqueza amarrou minha língua. Ele é do Muro Val. Pai, não mais. Sua posição vai diminuir. Logo, os aldeões angustiados se reuniram em suas fogueiras, e os hinos funerários foram dançando no ar noturno. Apesar das calamidades que tinham acontecido com os Amadri, Manny insistiu para que continuássemos com nosso trabalho. Afinal de contas, tínhamos grandes subsídios para esta expedição, e se não conseguíssemos produzir resultados, ele poderia enfrentar o repúdio do departamento. Foi Oru quem nos conduziu em nossa caminhada final para a selva. Arjo permaneceu na solidão, trancado em sua casa enquanto sua esposa ficava com seus pais. Após a perda de um filho na cultura Amadri, a mãe e o pai choram separados um do outro, e geralmente o casamento é anulado. Oru estava muito mais curioso sobre nossos esforços do que Arjo. Ele fazia uma dúzia de perguntas cada vez que escrevíamos algo ou fotografávamos algo. Ele perguntou sobre a vida nas grandes cidades, e como poderíamos distinguir um do outro em meio a um número tão grande de pessoas. Ele refletia sobre nossas histórias de lixo industrial, roubo de terras e destruição ambiental, e sobre nossas brigas políticas a respeito disso. Tudo isso por papel, disse ele com incredulidade, examinando a nota americana de $20 que eu lhe havia dado. O rio e a selva, isto é comida. Diga isso a eles. Eles sabem, disse Kristen. Essa é a pior parte.
Segui Oru até um riacho próximo, onde ele havia descoberto recentemente um fluxo do cogumelo amanita que causou tanto caos para seu povo. Kristen e Mene espreitaram a algumas centenas de metros de distância. Há outra tribo a 1 hora de caminhada daqui, explicou Oru, movendo-se em direção ao outro lado do riacho. Eles alimentam as cabras com os cogumelos e cortam as bexigas quando morrem. E eles bebem o mijo direto. Os selvagens. Para quê? Eu perguntei, rindo do nojo de Oru. Eu me agachei e vi as coisas bonitas. Seus bonés vermelhos viscosos brilhavam num raio de sol vespertino. Para um cogumelo tão perigoso e desprezado, eles pareciam pouco imponentes. Até cheiravam muito bem. Tive pena do pobre rapaz que primeiro tropeçou neles e os serviu à sua família para o jantar. Porque já não há toxinas no mijo, respondeu Oru. Somente as mensagens de Deus. Ele fez uma careta e cuspiu no pensamento. Logo depois, a voz de Kristen ressoou na selva. Vocês. Venham rápido. Corremos em direção ao barulho e encontramos Mene perseguido por alguma coisa, um cadáver. Eu a reconheci. Era a mulher que tinha sido expulsa do vilarejo quando tínhamos chegado. Um emaranhado de braços e pernas saltados de seu corpo, paralisados e enrijecidos com a morte. Horrendos cortes de pele a cada centímetro, muitos para serem culpados por vaguear pela floresta no escuro. Os cabelos pretos emaranhados até o que restava de seu rosto, e o sangue seco espalhado por sua forma havia ficado empanado com folhas e sujeira. Ela poderia ter caído do aterro próximo, mas os cortes ela havia feito a si mesma. Saiam daí! Oru ordenou. Kristen obedeceu, mas Mene permaneceu agachado perto da cabeça da mulher, ouvindo atentamente alguma coisa. Ela ainda está viva, murmurou ele. Ela está tentando dizer algo. No momento em que ele disse isso, eu também ouvi. Sussurros frenéticos saíram de sua boca. Mesmo que fossem em português, eu não teria conseguido perceber as palavras, mas seu desespero era claro. Não dê ouvidos aos mortos. Oru gritou. A raiva e o terror afiaram sua voz. Dê-me um pouco de água, disse Mene, estendendo a mão para a cantina de Kristen. Ele se aproximou da mulher, pairando seu ouvido sobre os lábios dela. Parece que... De repente, Mene caiu para trás, apanhando seu peso nas palmas das mãos e se afastando da mulher. Ele rolou para o lado e apertou sua orelha com as 2 mãos, praguejando e grunhindo. Uma perna longa e fina escorregou da boca da mulher e lhe deu uma palmadinha no queixo. Depois outra. Depois outra. E outra. Uma aranha horripilante se puxou para a luz, assobiando e chilreando como se estivesse. O sorriso azul inconfundível nas costas dela anunciava uma promessa do pior tipo de morte para Mene. E então, o longo grito lançou-se no mato, deixando-nos aos 3 para ver Mene sofrer até a morte. Mene deitou-se no chão, segurando o rosto e amaldiçoando a aranha que o havia enganado. Mas quando seus olhos finalmente encontraram os meus, ele não tinha mais palavras. Ele simplesmente me contemplou com a impotência de uma criança. Kristen, a outra estudante de pós-graduação que estava conosco, começou a hiperventilar. Ela olhou para seu conselheiro com terror frenético, seus olhos gritando que ela não queria aceitar. Você está ferrado. Kristen e eu nos amontoamos em torno de Mene, examinando a ferida. Eu deixei cair a bolsa que carregava e mexi nela para o kit de primeiros socorros. Talvez seja como cobras, eu ofereci. Às vezes você só tem uma mordida seca. Você está bem, disse Kristen, esfregando as costas de Mene, você vai ficar bem. Ela parecia estar tentando se tranquilizar mais do que seu chefe. Mene respirou rápido e afiado e rangeu os dentes. O suor murchava os cabelos por toda a cabeça,
e suas mãos agarravam um emaranhado de raízes que se deslizavam sobre o chão abaixo de nós. Ele as agarrou como se fosse voar para longe se não o fizesse. Não, disse Oru, nosso guia Amadri. Ele tinha mantido sua distância desde a descoberta da mordida, e só agora ele se aproximou hesitantemente. Ele sabia que tinha que ser ele a dar a sentença de Mene. Você vê o monte? Eu olhei para o vergão levantado na bochecha do professor, logo abaixo de sua orelha. Ele já estava ficando azul. A reação da pele ao veneno, disse Oru. Ele soltou um suspiro sombrio que carregou qualquer esperança que tivéssemos no ar pegajoso da selva. Ajude-nos a levá-lo de volta para a aldeia, implorei a Oru. Vou caminhar até o jipe e vou buscar ajuda. Eu sabia que Oru teria que quebrar os costumes de seu povo para fazer isso, e eu sabia a resposta antes que o pedido terminasse de sair da minha boca. Não há ajuda para os mortos, respondeu ele. Se o levarmos a um hospital, ele não morrerá, disse Kristen. Ela se levantou e se enfrentou com Oru. Ele não é um de seu povo. Ele não está sujeito à tradição deles. Mas eu estou. Oru gritou de volta, com a voz trovejando pela floresta. Se eu devolver um cadáver à aldeia, serei eu que serei expulso. Kristen foi protestar, mas Oru a cortou. Ele conhecia as consequências. Ele as aceitou quando chegou em nossa terra. Todos vocês o fizeram. Sinto muito por seu amigo. Mas todos nós devemos aceitar nosso castigo. Ainda estou aqui, por amor de Deus, Mene resmungou, com medo de ficar de pé. Oru não respondeu, ou mesmo olhou para ele. Para o povo Amadri, um homem mordido por Odgristal era um cadáver, não importava o quanto ele gritava e chorava. Logo o veneno tomaria conta, supercarregado com os produtos químicos do cogumelo amanita, e mostraria a Mene o que os mortais estavam proibidos de ver. Esta toxina psicodélica revelaria a Mene o mundo por trás do mundo, a terra dos mortos. E seus infinitos horrores levariam sua alma à ruína. Para o povo Amadri, cadáveres chorosos seriam ignorados a todo custo. Posso voltar ao vilarejo e pegar seus suprimentos para você, respondeu Oru. Ele tentou soar resoluto, mas sua voz vacilou. Ele e Mene tinham sido amigos durante a maior parte de uma década. Estamos a uns 5 quilômetros de distância. Kristen se arrepiou. Não podemos esperar tanto tempo. A realidade de como Mene estava ferrado me bateu como um tijolo no queixo. Todos nós estávamos em forma, e mesmo assim nossa caminhada até este local havia nos levado algumas horas. A selva era tão espessa e confusa e sombria, mesmo com um guia nativo e o sol no alto do céu. Se levássemos Mene de volta, estaria escuro antes de chegarmos lá, e as aranhas estariam em toda parte. Pior ainda, o jipe que tínhamos conduzido do aeroporto até a boca da selva era 3 vezes mais longe, na direção oposta. Oru estava certo. Mene pode não ter sido um cadáver, mas era definitivamente um homem morto. Vá com ele, disse eu a Kristen, incapaz de pensar em um plano melhor. Precisávamos de nossa comida, tendas e lanternas, ou nenhum de nós sobreviveria à noite. Eu vou mantê-lo confortável. Enquanto eles se preparavam para partir, Oru se aproximou de mim e colocou uma mão pesada no meu ombro. Não escute os gritos, sussurrou ele. Não importa o que você ouça. Ele falará as palavras dos primeiros, e nenhum de nós está apto a ouvi-las. Você vai ficar louco. Com isso, Oru e Kristen correram de volta ao pequeno caminho que tínhamos tomado aqui. Depois de um tempo, Mene e eu estávamos sozinhos na selva, olhando para todos os lados para os sinais do longo grito. Como os outros cadáveres banidos da aldeia e enviados para a floresta, a condição de Mene deteriorou-se rapidamente. Antes que a hora passasse, ele já estava pulando de pensamento em pensamento,
descrevendo sua vida inteira para mim em uma corrente de consciência serpenteante. Ele me contou sobre sua esposa e sua filhinha, como ele quase foi expulso da escola pouco antes de completar seu doutorado, e como uma vez havia quebrado ambas as pernas enquanto estava em uma expedição. Quando lhe perguntei qual era o nome de sua filha alguns minutos depois, ele me disse que não tinha filhos. Pude perceber pela direção das lâminas de luz que penetravam na copa das árvores que o sol estava baixo no céu. Manny e eu nos sentamos apoiados contra um tronco caído, que eu verifiquei compulsivamente a cada 10 minutos por aranhas e outras criaturas impiedosas da selva. Entre as inspeções, Manny deu o melhor de si para expressar seus desejos finais à família, aos estudantes e ao departamento, e eu me esforcei para escrever tudo isso em meu caderno de anotações. Ele se repetia algumas vezes, depois começava a balbuciar as bobagens de seu Cian, depois se tornava lúcido novamente e me perguntava sobre minha pesquisa. Ao anoitecer, Kristen, Oru e outros 3 homens surgiram do mato. Arjo estava entre eles. Eu não conseguia ver seu rosto até que ele se levantou bem em cima de mim. Kristen foi imediatamente verificar Manny, que agora ressonava e murmurava durante o sono. Os homens a Madri o ignoraram e só falaram comigo. Falaram-me de seus castigos, disse Arjo. Ele me entregou alguns de meus pertences e um saco com o que eu supunha ser comida e água. E agora somos irmãos. O filho pequeno de Arjo tinha sido mordido por Udgristal apenas alguns dias antes. Eu o havia observado ritualmente carregando a criança para a selva e deixando-o para que a escuridão o levasse. Parece que é assim, respondi em derrota. Sua expressão era como pedra, mas em seus olhos eu podia ver um abismo de tristeza e saudade. Ele me abraçou. Eu não sei o que fazer, disse eu mesmo, à beira das lágrimas. Não podemos levá-lo de volta para o jipe desta maneira. Faça o que você deve fazer, sussurrou o Arjo. Deixe-o para a escuridão. Os homens partiram sem sequer uma boa sorte, e a luz da tarde desvaneceu-se. Kristen e eu montamos as 2 tendas que trouxemos, nosso ritmo frenético impulsionado pela gritaria e o ranger dos moradores da selva noturna. Acordamos Manny o tempo suficiente para enfiá-lo em um saco de dormir em sua própria barraca, depois Kristen e eu nos retiramos para a minha. Ficamos em silêncio, ouvindo os ruídos horríveis ao nosso redor, e nos encolhemos de pena e medo cada vez que a voz de Manny rompeava pela noite. Esse é o canalha que derrubou minha caixa de correio. Enfermeira. Enfermeira. Oh, eles vão encontrar você, tudo bem. Eles sempre encontram. Se você assistir, eles vão comer seus olhos e sua cabeça. Trabalhamos em turnos, ocasionalmente acordando Manny para dar-lhe água, ou para controlar sua temperatura com aspirina. Mas quando Manny agarrou o braço de Kirsten e lhe disse que havia cadáveres debaixo de nossa tenda, concordamos que só eu iria vê-lo de agora em diante. No meu último check-in antes de adormecer, encontrei Manny convulsionado com risos e orações murmurantes. Quando ele me viu, ele me abafou, depois começou a puxar a língua ao redor de sua boca com os dedos. Kristen me acordou. Quando meus olhos se concentraram, vi Manny sentado de joelhos fora de nossa tenda, nos encarando com os olhos amarelados. Ele tinha aberto a aba e provavelmente nos viu dormir. Uma palidez mortal havia dominado a maior parte de sua pele, e o brilho do suor e do óleo que brilhava em seu rosto fazia parecer uma múmia bem preservada. Sentindo-se um pouco melhor, ele coachou. Sua garganta parecia seca como poeira. Kristen e eu o examinamos, e quando o achamos coerente e capaz de andar, decidimos tentar levá-lo até o jipe, afinal. Tinha sido meio-dia de viagem de onde o deixamos para o acampamento a Madri, e achei que isso levaria quase o dobro do tempo. Eu conheço o caminho, disse Manny. Siga-me. Seguimos atrás de Manny, carregando as barracas para o caso de termos que passar outra noite aqui. Eu chequei o mapa e a bússola intermitentemente para garantir que Manny não nos estava desviando,
e surpreendentemente, ele nunca o fez. Ele zumbia alegremente e se recusava a comer ou beber qualquer coisa. Ele mal falava conosco e nunca voltava para olhar para nós. Quando eu peguei em algum momento para insistir que ele tomasse uma bebida, notei que ele tinha se mijado. Caminhamos o dia todo sem pausas. Manny acabou caindo e adormecendo no chão, por isso montamos novamente o acampamento. Pela minha estimativa, estávamos a apenas 2 horas de caminhada até o jipe, então eu tinha certeza de que chegaríamos lá pela manhã. Eu mesmo estava pronto para carregar Manny. Por volta das 23 horas, fui despertado pelos gritos de um bebê. O som solitário que ecoava pela selva me aterrorizava, e a cada pequena lamentação eu podia sentir uma onda de arrepios nos braços. Mas que diabos é isso? Kristen disse, um grito que permanecia na borda de sua boca. Talvez haja outra tribo por perto, e eu respondi. Está tudo sozinho, disse Kristen. Não há mais ninguém. Outro grito minúsculo soou durante a noite. É o filho de Arjo, sussurrou ela. É a porcaria do filho dele. Ele está lá fora. Eu desabotoei a tenda e queimei a escuridão com minha lanterna. Seu raio iluminou a infinita mata ao nosso redor, mas não consegui encontrar a fonte do barulho. Um último guincho irrompeu pela selva e, em seguida, morreu em um gorgolejo baixo. Kristen cobriu seus ouvidos, incapaz de ser testemunha dos sons infernais que um bebê faz ao morrer. Algo se moveu na árvore a cerca de 50 metros de nossa tenda. Era uma forma sombria que rastejava pelo tronco. Eu apontei a luz para ela, e no momento em que seus detalhes foram registrados, todos os meus órgãos quase saíram voando da minha boca. Era uma criança, um bebezinho, membros enrolados como se fossem vespas mortas. Movia-se tão graciosamente para cima da árvore que pensei que estava flutuando, até que notei as 8 patas pretas saltando de seus lados. Odgristal tinha se instalado dentro do filho de Arjo. Puxei minha cabeça de volta para dentro da tenda e selei a aba. Não disse nada a Kristen, e fiquei deitado no escuro por horas, recitando todas as orações que aprendi quando era criança. Eu estava contando os minutos até o amanhecer há tanto tempo que quase tinha esquecido Manny. A voz dele subitamente subiu pela noite dentro. Você é um anjo? Eu esperava que fosse apenas mais um de seus sonhos delirantes, mas ele logo começou a gritar e a se agitar em sua tenda. Isso não é um anjo, ele uivou no alto de seus pulmões. Oh maldição, que diabos é isso? Kristen e eu saltamos de nossa tenda e encontramos Manny a meio caminho de fora dele, deitado de costas e arrancando seus olhos. Ele tinha arrancado um deles completamente, e tinha arranhado o outro em uma polpa. Ele continuava levantando os braços para se proteger de algo. Quando Kristen caiu de joelhos ao lado de Manny, tentando confortá-lo, ele agarrou o braço dela e rasgou a mão dela em direção à boca dele. Eu posso ouvir suas vozes, sussurrou ele. Eles me trouxeram até aqui. Som perfeito demais. São facas no meu crânio. Manny, você está me machucando, disse Kristen através de dentes cerrados. Me largue. Podemos tocar o rosto de Deus, chorou ele, puxando os dedos dela em direção à boca dele. Ela está na minha carne. Você pode senti-la? Ela vai cantar para você também. Kristen gritou e tentou resistir, mas Manny a dominou. Eu podia ouvir os ossos da mão dela estalando enquanto ele a enfiava em sua boca. Correntes de cuspe e vômito corriam pelo seu rosto, e seus olhos rolavam de volta em sua cabeça. Eu tirei seus dedos de Kristen e a empurrei para longe. Enquanto ambos nos afastamos de Manny, seu pescoço girava em um ângulo horrível, e uma longa perna de aranha preta deslizou pela garganta para cima e pela boca. Ele bateu no rosto ensanguentado, depois no chão, e outra perna deslizou para fora ao seu lado.
A mão de Manny levantou mais uma vez e apontou para algo atrás de nós, e ele sorriu com um sorriso terrível. Apontei a lanterna e vi o cadáver da mulher que havia sido expulsa da aldeia Madri, a que Odgristal havia usado para mordê-lo. A mulher estava muito morta, e sua pele tinha ficado azul como o sorriso malicioso nas costas de Odgristal. O cadáver estava ali, tremendo e contorcendo, nos contemplando com os olhos ocos. Sua mandíbula ficou frouxa e um guincho de respiração escapou de sua garganta, seguido por uma centena de aranhas pequenas. Kristen me agarrou pela parte de trás da camisa e me arrancou de meu estupor. Ela saiu correndo tão rápido que tive que seguir seus gritos e o brilho de sua lanterna. O cadáver da mulher deu perseguição e só quando arrisquei outro olhar para ela é que percebi que ela estava sendo impulsionada por 8 enormes pernas que se arrancam de suas costas e coxas. Meu terror se transformou em combustível de foguete, e eu me atirei pela selva depois de Kristen, deixando Manny e seus atormentadores na poeira. Chegamos de volta ao jipe pouco antes do amanhecer. Nenhum de nós era capaz de falar naquele momento, silenciado pela realidade de ter perdido nosso amigo e mentor. Eu vi um bocado do horrível cogumelo amanita na beira da estrada, e tomei um momento para coletar algumas amostras. De forma indireta, Manny havia perdido sua vida por causa disso, e por isso senti que era minha responsabilidade estudar o cogumelo e escrever sobre ele. Tornou-se minha obsessão em me redimir por ter abandonado um grande homem em suas lágrimas de morte. Na primavera, quando a Amazônia está repleta de vida nova, a aranha venenosa Odgristal, o longo grito, alimenta-se de uma milípede laranja. O alimento favorito da milípede é este estranho cogumelo, cujas toxinas psicodélicas são preservadas na cadeia alimentar, e injetadas com a dolorosa mordida de Odgristal. Em todos os meus estudos micológicos, nunca mais vi nada parecido desde então. O professor Emanuel Ortega morreu em 21 de abril de 2015. Esse não foi o dia em que seu coração terminou sua última batida, foi o dia em que Odgristal o mordeu. Seu veneno revelou a Manny o que os deuses haviam proibido os homens de ver até o final de suas vidas, e o que ele viu fez gritar besteiras por 2 dias miseráveis. Na tradição espiritual dos Amadri, essa revelação era a própria morte. O espírito se torna iluminado e parte deste mundo, deixando o corpo murchar como uma flor colhida. E eu ainda carrego a culpa de saber que não demos ao nosso colega o enterro adequado que ele merecia. Em vez disso, o deixamos lá fora no escuro barulhento, onde os cadáveres choram.